Bom, pessoal, vamos nós para mais uma aula de geometria analítica. O último tópico que a gente tinha trabalhado no nosso estudo de circunferência tinha sido a posição relativa entre o ponto e a circunferência, que inclusive a gente pode aqui fazer um déjà vu rápido. Então, como é que a gente observa as posições relativas entre o ponto e a circunferência? Bom, a gente observou que tudo era dado pela relação entre a distância do centro C a um dado ponto P e a comparação dessa distância com o raio da circunferência. Portanto, se a distância do centro ao dado ponto era igual ao raio, você dizia que o ponto pertencia à circunferência. Se porventura a distância do centro ao ponto dado for maior do que o raio, você classificava o ponto como exterior à circunferência. E por fim, se a distância do centro ao ponto dado fosse menor do que o raio, então o ponto é interior à circunferência. Ok? Então, a posição relativa do ponto com respeito à circunferência se dá comparando o raio da dada circunferência com a distância do seu centro ao ponto observado. Bom, algo análogo a isso se dá da posição relativa da reta à circunferência. Você também compara o raio com a distância do centro, só que não mais ao ponto, e sim à reta. Então, quando a gente observa aqui a relação da reta para a circunferência, novamente, distância igual ao raio, distância maior do que o raio, distância menor do que o raio. Então dá para imaginar aqui que eu vou precisar calcular uma certa distância do centro da circunferência até o objeto ao qual eu quero definir a posição relativa. Como nesse caso eu estou buscando a posição relativa da reta, então é natural que eu pense em calcular a distância do centro até a reta. Portanto, se a distância do centro até a reta, observe que eu não estou falando a distância do centro ao ponto A, e sim a distância do centro à reta. Ou seja, a distância do ponto até a reta. Lembre que lá na N1, perdão, na N2, se eu não me engano, a gente tem uma fórmula para calcular a distância do ponto até a reta. Então, o C vai ser o dado ponto, e aí a gente tem a reta R, reta S, no caso, uma reta dada, e aí eu vou calcular a distância desse ponto, que é o centro, até essa reta. Se a distância que eu calculei for numericamente igual ao raio, né, se a distância for igual ao raio, você diz que essa reta ela é tangente à circunferência. Se porventura essa distância do centro até a sua reta, observe que não tem mais nada a ver com o ponto aqui, né? A distância realmente do centro até a reta. Ela for maior do que o raio, ou seja, estiver mais distante, você diz que essa reta, ela é exterior ou externa à circunferência. E se porventura a distância for menor do que o raio, você diz que a reta é secante à circunferência. Esses dois termos aqui, pessoal, eles são termos bem comuns em geometria, né? Você diz que dois objetos eles são tangentes se existe um único ponto de interseção entre eles. Você diz que dois objetos são secantes se existe dois pontos de interseção entre eles. Então aqui eu tenho um ponto de tangência, esse A é conhecido também como ponto de tangência da reta, com respeito à circunferência, e aqui esses pontos A e B são conhecidos como pontos de secância, ou como pontos secantes, ok? Então tudo se dá comparando a distância ao raio. Lembrando que essa distância é a distância do centro até a reta. Bom, então veja bem, como conclusões a respeito daquela definição, a gente tem que se a distância é igual ao raio, então a interseção entre a sua reta e a sua circunferência é um único ponto, que no caso é o ponto A, que é conhecido como ponto de tangência, né, da reta com respeito à circunferência. Ou seja, uma reta é tangente a uma circunferência se somente se, né, tem apenas um ponto ali de interseção, um ponto em comum.
Se a distância for maior do que o raio, então não existe interseção nenhuma. A reta e a circunferência não se tocam em ponto algum. Portanto, você diz que essa reta ela é exterior à circunferência. E por fim, se a distância é menor do que o raio, então não há um ponto, e sim dois pontos de interseção. No caso, são o ponto A e o ponto B. E aí você diz que, nesse caso, a reta S ela é secante à sua circunferência. Bom, vamos ver como é que isso aqui funciona em miúdos. Vamos determinar a posição relativa da reta S, que tem essa equação, x mais y mais 1 igual a zero. Observe que isso daqui é uma equação do primeiro grau com duas variáveis, portanto, pelo que a gente viu em aulas anteriores, isso é uma reta. E aí você tem aqui essa sua circunferência, né? x2 mais y2 mais 2x mais 2y igual a 1 igual a zero. Bom, primeiro, vamos observar aqui, ó, essa equação da circunferência. Lembre que essa equação ela está lá naquele formato que a gente chamou de formato geral, né? De equação geral da circunferência, que tem x quadrado, y quadrado, tem um termo que é x, tem um termo que é y, e tem um termo que é constante, né? Que nem tem x nem tem y. Então isso daqui está na sua forma geral, que é aquela forma que a gente viu na aula anterior, né? E com base nela, a gente tem que descobrir quem são as coordenadas de x e quem são as coordenadas de y, né? Do centro da circunferência. E, portanto, também descobrir quem é o raio. Foi até um exercício dessa semana anterior que vocês entregaram. Então, primeiro passo. Se eu quero saber a posição relativa da reta à circunferência, da circunferência eu preciso extrair o centro e eu preciso extrair o raio. Eu preciso identificar quem é centro e quem é raio para então continuar o processo. Certo? Então vamos lá. Se você aplica aquela regra da equação geral da circunferência nessa equação aqui, você vai descobrir que o A é menos 1 e que o B também é menos 1. Ou seja, que o centro da sua circunferência é o centro cujas coordenadas são menos 1 e 1. Portanto, o centro da circunferência é o menos 1 e 1. Bom, com base no centro, você consegue determinar quem é o raio, né? Basta usar aquela expressão que a gente viu na aula anterior. A2 mais B2 menos R2 igual a 1. Substituindo o A por menos 1 e o B por menos 1, e resolvendo essa equação aqui, você vai descobrir que o R é 1. Portanto, o raio da sua circunferência é 1. E aí, a gente precisa invocar novamente essa fórmula aqui. Para quem não lembra, essa é a fórmula para calcular a distância do centro até o ponto dado, até a reta dada, na verdade. Né? Então, para quem não lembra, aqui é a distância do ponto até a reta. Odécio, esse menos 1 aqui, beleza, é o A. Esse menos 1 aqui, beleza, é o B. Então, esse menos 1 e esse menos 1 dizem respeito ao centro da minha circunferência. Agora, de onde é que veio esse 1 e esse 1? Ó, gente, lembre que foi dada uma reta, x mais y mais 1 igual a zero. Então, aquele primeiro 1 é esse cara que multiplica o x, não aparece, mas fica subentendido que é 1. Esse outro 1 é o coeficiente do y, não aparece, fica subentendido que é 1. E esse outro 1 é o termo constante, ok? Aí você, de fato, tem que lembrar daquela equação, né, que calcula a distância do ponto até uma reta dada. Para quem não lembra, distância do centro à reta é ax0 mais by0 mais c sobre raiz quadrada de a2 mais b2, onde o a, o b e o c eram os coeficientes da reta. Você tem que lembrar que uma reta em geometria analítica é aquele objeto da forma ax mais by mais c igual a zero, né? E o x0 e y0 são justamente as coordenadas do centro da circunferência. Então, quando você aplica aquela fórmula aqui, vai ficar 1 vezes menos 1 mais b vezes menos 1 mais 1 dividido pela raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Se vocês fizerem essas continhas, vai dar raiz de 2 sobre 2. Ok? É sempre bom, antes dessa aula, dar uma recapitulada lá na distância do ponto até a reta, porque é constantemente usado para definir a posição relativa da circunferência com relação à reta. Bom, então a nossa distância do centro à reta é raiz de 2 sobre 2. Eu já tenho o raio da circunferência
eu já tenho a distância do seu centro até o ponto dado, agora basta que eu compare esse valor que eu encontrei ao valor do raio. Bom, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, se tu dá uma aproximada nesse valor, aqui ficaria 1,4 dividido por 2, que dá 0,7. 0,7 é menor do que 1. Portanto, a tua distância é menor do que o raio. E se a distância é menor do que o raio, a tua reta ela é secante à circunferência. Ok? Então, a essa reta dada, a posição relativa dela com respeito à nossa circunferência, ela é secante. Existem exatos 2 pontos de interseção. Bom, outro exemplo. Obter os valores de K está aqui, né? Essa constante, para que a reta de equação y igual a x mais k seja tangente à circunferência de equação x² mais y² menos 9 igual a zero. Observe que aqui eu não quero que você me diga quem é a posição relativa. Já é te dado que a posição relativa é uma posição de tangência. Foi dado que a reta é tangente a essa circunferência. Bom, o que eu devo fazer nesse caso? Eu devo aplicar a condição de tangência. Odécio, qual é a condição de tangência? A condição de tangência é o seu raio ser igual à sua distância. Bom, então a gente vai por partes. Primeiro eu tenho que descobrir quem é o centro, isso é fato. Tenho que descobrir quem é o raio. E tenho que aplicar aquela fórmula da distância do ponto até o centro. Isso é de praxe. Isso você sempre vai fazer. Tranquilo? Bom, aqui, gente, ó, tá muito mais interessante, né, muito mais fácil, inclusive, porque aqui eu não estou na minha forma geral, eu estou na minha forma reduzida, né? Então aqui, ó, é fácil você olhar que aqui o centro vai ser o 0, 0 e o raio vai ser 3. E aí você poderia aplicar direto aquela fórmula e chegar ao resultado. Só que aqui a gente tem outra forma de resolver esse problema. Seria resolver no sistema entre elas. Ah, Odécio, onde é que o sistema entra nessa minha ideia? Isso é uma outra forma de resolver o problema? Sim. Quando você quer determinar a posição relativa de uma circunferência a uma reta, você pode aplicar aquela condição, que é a análise da distância do centro ao ponto, e aí comparar, né, do centro até a reta, e comparar isso com o raio, ou então observar as soluções do sistema formado pelas duas equações que são dadas. Observe que essa primeira equação, y igual a x mais k, é a equação que representa a tua reta. E essa equação de baixo, x² mais y² menos 9 igual a zero, é a equação que representa a tua circunferência. Odécio, eu quero que esses objetos sejam tangentes. O que eu devo esperar desse sistema? Esse sistema, pessoal, deve ter uma única solução. Então, veja aí, ó, anote. Como é que eu posso classificar a posição relativa de reta com respeito à circunferência, não usando aquela fórmula da distância, mas sim buscando resolver o sistema? Ó, se eu tento resolver o sistema e encontro duas soluções, ou seja, dois valores para x e, por consequência, dois valores para y, sempre que isso ocorrer, duas soluções, faz com que a reta e a circunferência sejam secantes. Se eu encontrei uma única solução, ou seja, um único valor para x e um único valor para y, então essa posição relativa é de tangência. E se eu tento resolver e esse sistema é impossível, não é viável, não é resolvível encontrar um valor de x e de y, então a reta e a circunferência elas são secantes. Perdão, são exteriores. Ok? Então, duas soluções secantes, uma solução tangente, impossível de resolver, exterior. Então, olha só. Vamos resolver esse sistema pelo bom e velho método da substituição. Bom, se eu pego y igual a x mais k, que é a primeira equação, e substituo y nessa equação de baixo, para virar uma equação exclusivamente em x, ficaria assim, ó. Era x² mais y², ficou x² mais o y, na verdade, é x mais k, então é x mais k ao quadrado menos 9, igual a zero. Então, repito, x²,
esse x mais k ao quadrado, ele é um produto notável, né, gente? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, repete o menos 9, igual a zero. Fazendo as continhas, x quadrado com x ao quadrado dá 2x ao quadrado, 4kx eu repito, e aqui é o termo constante, pois não depende de y, de x, k quadrado menos 9 igual a zero. Isso daqui é uma equação do segundo grau, uma equação de segundo grau em x. Bom, como é natural em uma equação de segundo grau, eu procurar o delta, né, o discriminante dessa equação, então aplicando o delta aqui, veja que o a dele é 2, né? Lembrando daqueles a, b e c da equação de segundo grau. Então o a ele é 2, o b, que é quem multiplica x, é o 2k, e o c, que é aquilo que fica livre de x, é todo esse fator aqui, ó. É o k quadrado menos 9. Quando você usa o delta, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, você chega nessa expressão aqui, ó. B ao quadrado, ou seja, 2k ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 2, vezes o b, que é toda essa expressão, que é k quadrado menos 9. Se você faz essa continha, você chega nessa equação, que é uma equação agora em k, né, que é 4k quadrado mais 72. E, Odécio, por que é que tu está dizendo que o delta ele é obrigado a ser zero? Ó, eu quero que seja tangente. Para ser tangente, só tem que ter uma solução. E a gente lembra lá do A1, né, lá do primeiro ano do ensino médio, e até mesmo do nono, do fundamental, que quando o delta é zero, as raízes são reais e iguais. Ou seja, em um caso como esse, em que o delta é zero, vai ter apenas uma solução. E é justamente o que eu quero. Eu quero que exista apenas uma solução. Portanto, por conta disso, eu coloco o delta igual a zero. E aí, se tu faz essas continhas aqui, né? Passa o 4K para o outro lado, ele fica positivo. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Aí 72 dividido por 4 são 18. Aí o K está ao quadrado, passa para o outro lado na forma de raiz. E aí a raiz quadrada de 18, se você simplifica esse radical, na sua forma positiva é 3 raiz de 2, na sua forma negativa é menos 3 raiz de 2. Portanto, nesse caso, não existe um valor de K que faz com que essa reta seja tangente. E sim há dois valores de K, um positivo e um negativo. Aí nessa hora tu pensa, Odécio, se existem dois valores de K, será que existem duas equações de reta? Ou seja, a minha circunferência admite duas tangentes com a reta nesse formato? Exatamente, galera. E não é difícil de ver. Desenha uma circunferência, coloca uma retazinha lá em cima, tocando ela em somente um ponto. E agora imagina que essa reta que está lá em cima vai descendo, descendo, descendo até encontrar ela do outro lado. Existe outra tangência também, né? Que é o reflexo da primeira tangência com respeito ao diâmetro. Então, sim, dada uma reta tangente, existe o seu reflexo, existe a sua simétrica com relação ao diâmetro, que também pode ser tangente. E justamente elas se diferem somente pelo sinal da constante. Ok? Então, no caso, para obter os valores de K, que no nosso caso foram dois, a gente também obteve não a reta, e sim as retas, que se tornam tangentes com essa característica. Ok? Então, a geometria se explicou no caso, né? No caso, não existe uma tangente, e sim existem tangentes, né? Uma é o reflexo da outra com respeito ao diâmetro da circunferência. Tranquilo? Bom, outro problema muito interessante seria, dada uma circunferência, você determinar a equação da reta que é tangente a ela. Então, observe que a gente já tá no terceiro tipo de problema. O primeiro problema é: te dou a reta, te dou a circunferência, quero que você me diga qual é a posição. Nesse caso, não tem segredo, é só aplicar aquela fórmula e fazer a comparação. Segundo problema, descobrir o valor de uma constante, de algum valor ali desconhecido, entre a reta e a circunferência, que faz a posição dela ser aquela, que foi o que a gente fez anteriormente, buscando aquele valor de K
para a condição de tangência. E agora, eu estou lhe dando uma circunferência, estou lhe dando um ponto, e quero que você construa uma reta que seja tangente. E aí, pessoal, vale ressaltar que dentre as posições relativas entre reta e circunferência, a que costuma ser mais cobrada, principalmente no vestibular da UES, são as condições de tangência. Porque elas recaem diretamente sobre uma igualdade, portanto, sobre uma equação. Né? E aí cai em equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação modular. Então, é muito cobrado no vestibular da UES, principalmente na segunda fase. Ok? Não que na primeira não possa cair, também cai, com menor incidência, claro. Bom, então estou lhe dando aqui uma equação, ok? Estou lhe dando um ponto, e eu quero que você determine a equação que seja tangente a uma equação da reta, que seja tangente à sua circunferência naquele ponto dado. Como é que eu resolvo então, Odécio, um problema como esse? Primeiro, ó, como sempre, eu preciso pegar a circunferência que me é dada e extrair o centro e o raio. Não tem para onde correr. Eu preciso de centro e preciso de raio. Então, ó, se tu pega essa circunferência aqui e dela tira o centro e tira o raio, você vai ver que o centro vai ter coordenadas 1 e 1. Aí você tira o centro e o raio aqui do jeito que você achar melhor, né, pelas formas que a gente viu na aula passada, de descobrir centro e raio de uma equação na sua forma geral. Então, o centro é o ponto 1 e o raio seria a raiz quadrada de 20. Né? Salvo engano, 2 raios de 5. E aí é importante que você lembre que se a reta que você procura ela é tangente, então a reta ela tem que ser perpendicular à reta que passa pelo centro e pelo ponto de tangência. Odécio, como assim? Tem aqui a minha circunferência, tem uma reta tangente. Se agora eu pego o centro e estico em uma reta até chegar naquele mesmo ponto de tangência, a reta que é tangente com a nova reta que é traçada, elas são perpendiculares entre si. Ou seja, formam entre si um ângulo de 90 graus. Ok? Isso daqui vocês viram lá em geometria plana no primeiro ano, né? Qualquer reta tangente a uma circunferência, ela é também perpendicular à reta que passa pelo seu centro. E pelo mesmo ponto de tangência, claro. Então, esse é o resultado que a gente vai puxar agora. A gente vai lembrar que uma reta tangente a uma circunferência também é perpendicular à reta que passa pelo centro e pelo ponto de tangência. Ok? Vamos chamar essa reta, então, de reta W. A reta V é a reta que eu quero encontrar, que é a reta de tangência, e essa reta W vai ser a reta que vai passar pelo meu centro e que vai passar pelo meu ponto de tangência. Ok? E, Odécio, o que é mais relevante quando eu falo de perpendicularismo entre retas? Bom, a gente tem que lembrar que duas retas são perpendiculares quando o produto dos seus coeficientes angulares for igual a 1. Então, a gente já tem mais ou menos uma ideia do que puxar, né? Do que procurar nesse problema. Eu preciso calcular o coeficiente angular. E aí a gente lembra que o coeficiente angular ele pode ser obtido por essa expressão, né? Não sei se vocês lembram. Delta y sobre delta x. Ou seja, é y final menos y inicial dividido por x final menos x inicial. Ou também, como em alguns livros aparece, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Que na prática, é o y de uma menos o y da outra. O y de uma é menos 1, o y da outra é 1, ficou um menos o outro. O x de uma, que é menos 3, o x da outra, que é 1. 1 menos 1. Ok? Menos 1 dá menos 2. Menos 3 menos 1 é menos 4, porque sinais iguais eu somo e repito o sinal. Na divisão, menos com menos é mais. E como todo mundo aqui é par, dividido todo mundo por 2, dá 1 meio. Então, o coeficiente da minha reta perpendicular é 1 meio. E o principal sobre a condição de perpendicularismo é que
os coeficientes das retas perpendiculares, o produto de um pelo outro dá menos 1, correto? Então, ó, o coeficiente da outra reta multiplicado, né, tem que dar menos 1, que é o famoso inverso simétrico. Odécio, um bizu rápido para eu pegar o meu coeficiente e encontrar o da perpendicular, da reta. Você inverte e muda de sinal. Se aqui era 1 sobre 2, o inverso vai ficar 2 sobre 1, que é 2. E como aqui era positivo, trocando também o sinal, fica negativo. Então, aquela minha reta, que é perpendicular à reta dada, se o coeficiente da primeira reta é 1 meio, o coeficiente da perpendicular a ela é menos 2. Se você pega esse e multiplica por esse, você vai ver que dá redondinho igual a menos 1, que é aquela condição de perpendicularidade. Ok? Então, você já tem o coeficiente angular da sua reta. Como é que eu faço, então, para construir a equação da reta? Opa! Como é que eu faço para construir a equação da reta? Lembrem também, lá dos nossos momentos anteriores, que existe uma forma de você construir a equação da reta usando o seu coeficiente angular. Lembram? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Y, ó. Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Odécio, por que esse 1 aqui que tu disse que é menos, está mais? Porque ó, no ponto ele estava menos. O menos dele com menos da fórmula dá mais. O m, que eu falei, que é menos 2, é justamente esse daqui, ó, que eu acabei de encontrar. E dentro do outro parênteses, era y menos y0. Perdão, x menos x0. Odécio, por que então aqui está positivo? Ó, o meu x aqui era menos 3. O menos do número com menos da fórmula fica mais. E aí, se você arrumar isso daqui, menos 2 vezes x dá menos 2x. Quando eu mudo ele de sinal, 2x é positivo. O 1 já estava aqui, né? O x já estava aqui, fica positivo. Menos 3, aliás, menos 2 vezes 3 é menos 6. Quando eu passo para o sinal, fica mais 6. 1 e 6, 7. Então, essa é a sua reta. 2x mais y mais 7 igual a zero. Ok? Essa é a reta que vai ser tangente à circunferência que foi dada, que é essa, e que vai passar por esse ponto, de coordenadas menos 1, menos 3 e menos 1. Ok? Façam as contas com calma, direitinho, que dá certo. Bom, então a gente fica por aqui e na próxima aula fala então sobre posição relativa entre circunferências. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima.